Boa noite a todos. Aula número 3 de Psicologia Social. Ok, gente? É o seguinte, é uma matéria, como falei com vocês no começo do curso, no começo desse mês, nessa disciplina, é uma matéria diferente das que a gente está acostumado a ver, é uma matéria que trata do indivíduo dentro de si mesmo e a sua influência ou aquilo que ele é influenciado no mundo exterior. Ela trata basicamente de quê? De interações sociais, os reflexos que as interações sociais causam no indivíduo e o que ele proporciona ao indivíduo. Então, um conceito importante da aula anterior, que eu vou relembrar com vocês aqui, para a gente poder não perder o fio da meada, é de desenvolvimento humano. Alguém lembra o que é desenvolvimento humano? E aí? As mudanças que acontecem na nossa vida, desde o nascimento até a morte? Isso mesmo. E ela tem dois aspectos, né, Mariana? Você lembra os aspectos que a gente trabalhou? Biológico e social? Isso, de aprendizagem, muito bem. Então, senhoras e senhores, nós temos aqui o desenvolvimento social, são o quê? São as mudanças sistemáticas ocorridas desde a concepção do ser humano até a sua morte. Só que eu tenho dois aspectos que são relevantes nessa sistemática. Um, o biológico, o outro, social ou de aprendizagem. O biológico não é o nosso objeto de estudo hoje. Vamos estudar o quê? Vamos estudar o desenvolvimento humano no aspecto aprendizagem social. Quando eu falo assim, gente, desde o ser humano, desde quando ele nasceu, da sua concepção até a sua morte. O que significa isso? Nesse interlúdio aqui de tempo, desde quando a criança, desde quando você nasce até quando você morre, vão haver o quê? Transformações. Para melhor, para pior, enfim. Mas haverá e haverão transformações. As transformações são decorrentes de quê? As transformações são decorrentes de a influência familiar, né? Como eu falei na última aula, como a sua família se comporta, como a sua família trabalha alguns aspectos, da sua comunidade, do seu entorno ali, seus vizinhos, seus amigos, depois na sua escola, depois no seu trabalho, enfim, cada ambiente que você participar, cada ambiente que você frequentar, vai te proporcionar mudanças. Não é assim? Ok. Aula número 3, então, vamos começar? Vamos começar falando de dois institutos bem interessantes. Subjetividade e identidade. Quando eu falo o seguinte, ó, uma coisa subjetiva ou um aspecto subjetivo quer dizer o quê? Quer dizer da pessoa. Então, sempre que vocês ouvir esse termo, ó, direito subjetivo, o aspecto subjetivo quer dizer a pessoa, tá? Grave isso. Então, o que vem a ser, então, professor? Subjetividade. Subjetividade envolve a nossa maneira de sentir, pensar, fantasiar, sonhar, amar, o fazer de cada um. Então, o aspecto subjetivo... Oi. Professor, boa noite, é o Jonathan. Lá no grupo da sala lá da classe tem uns alunos lá que falaram que não está conseguindo entrar na aula, não. Ó, gente. É o Lopes. Deixa eu conferir aqui rapidão. Parece que o Lopes, a Tati e o Rodrigo. Acabei de entrar agora, boa noite, viu, pessoal? Conseguiu entrar? Consegui agora. Quem mais? Gente, o esquema, não, se vocês entraram, o pessoal não entrou, não é culpa do sistema, né? Então, deixa eu ver aqui quem está entrando. Tá faltando a Tatiana aqui. Olha lá, eu vou começar, não tem como esperar, não. Continuando, então, gente, ó, o aspecto subjetivo e o aspecto identidade. Subjetivo envolve o seu mundo interior.
é aquilo que você, a maneira que você pensa, que você fantasia, que você sente, que você pensa. Gente, nós estamos aqui hoje em 10 pessoas. As 10 pessoas têm formas de pensar, de sentir, de amar, de sonhar diferente. Alguns são mais sonhadores, outros menos. Uns são mais otimistas, outros menos. Enfim, cada um tem a sua particularidade. Isso é subjetividade, é o seu mundo interior, aquilo que só você conhece. Ou alguém conhece o seu mundo interior. Você pode falar alguma coisa para a pessoa, alguma coisa íntima, mas ninguém consegue conhecer integralmente o seu mundo interior. Então, grave bem isso. Subjetividade quer dizer mundo interior. É a forma como você ama, pensa, fantasia, sente, tá? O seu mundo interior. Identidade é o quê? É a denominação dada ao quê? Às suas representações e sentimentos que desenvolvemos a respeito de nós mesmos. Então, quer dizer, de novo, o que vem a ser identidade? São as representações e sentimentos que desenvolvemos a respeito de nós mesmos. Professor, está parecendo que são duas coisas iguais. Não são iguais. Quando eu falo de identidade, o que significa? Você recebeu uma influência externa, você praticou ali a interação social e você absorveu fatores externos. Isso pode ter ocasionado em você alterações na sua forma de pensar, amar, sentir. Niki você tem as transformações, você passa a mudar o seu conceito de algumas coisas. Então, identidade é o quê? É o seu autoconceito. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Você consegue conhecer uma pessoa pelas suas atitudes, não é assim? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui. Um exemplo aqui, ó. Vamos pensar, ó. Você conhece uma pessoa pela atitude dela. Então, aquela pessoa ela é uma pessoa que só chega atrasada, não é organizada. O que mais? Ela é desleixada, por exemplo. Então, quer dizer, é uma pessoa que a sua identidade, ela está sendo o quê? Está sendo manifesta pelas suas atitudes. Então, quando eu falo de identidade, eu falo de quê? São os aspectos que vão firmar a sua personalidade, a sua identidade e que pode ser percebido pelo mundo exterior. Isso ficou claro para você, senhoras e senhores, ou não? Fala comigo. Ficou. Sim, ficou bem claro. Professor. Ficou bem claro. Então, de novo, recapitulando, então, para a gente firmar o entendimento, para firmar, como diz no samba, né? Para firmar, ó, subjetividade, mundo interior. Identidade é aquilo que esse mundo interior ele vai transmitir para o mundo exterior. Então, quando eu transmito as minhas características, eu transmito a minha personalidade, eu estou o quê? Demonstrando a minha identidade. Da mesma forma que eu transmito a minha identidade, eu também passo a me conhecer. Eu passo a entender e qualificar as minhas qualidades, qualificar a minha personalidade, melhor dizendo. Eu passo a qualificar a minha personalidade. Ok. Vamos lá, então, gente. Vamos falar, então, mais... Vamos nos adentrar mais no tema da subjetividade. Então, eu tenho um conceito para vocês aqui de subjetividade. O que vem a ser subjetividade? É uma síntese singular que cada um de nós constrói ao longo de nossas vidas, a partir do nosso contato com a cultura e com as relações sociais. De novo, síntese singular que cada um de nós
constrói ao longo das nossas vidas, a partir do nosso contato com a cultura e com as relações que estabelecemos. Vamos separar esse conceito. Primeiro, o que vem a ser singular. Singular, gente, estou falando de subjetividade, estou falando de mundo interior. Singular significa interno ou externo? O que vocês acham? Eu acho que é interno. Eu Isso. também Quem acho mais? que é interno, professor. Isso. Quem mais? Interno. Por quê, gente? Quando eu falo de subjetividade, eu falo de quê? De aspectos internos do mundo interior. Então, nessa parte do conceito aqui, ó, síntese singular, eu cortei aqui, quer dizer o quê? Quer dizer o aspecto interno, que você constrói ao longo da sua vida, ou ao longo de nossas vidas. Quer dizer o quê? Se eu tivesse agora em sala de aula, ia para o quadro, agora ia fazer um desenho, aquele desenho, uma linha do tempo, ó, quando você nasceu e quando você morreu. Ia fazer uma bolinha aqui quando você nasceu, uma cruzinha quando você morreu. Todo indivíduo, senhoras e senhores, nasce, como eu digo, zerado. Você nasceu zerado, eu também. Zerado de conhecimento, zerado de aprendizagem, zerado de influência externa. Você nasceu ali como uma folha em branco, ok? Quando foi passando ao longo do tempo, aspectos biológicos hereditários foram transparecendo, óbvio, mas nós não queremos saber disso hoje, e também os aspectos o quê? Da aprendizagem também foram se desenvolvendo. Por quê? Como Marina Fontes falou, a aprendizagem é um aspecto do desenvolvimento humano, que quer dizer o quê? O aspecto social. Você começa a se relacionar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão. Você é influenciado por eles. Você aumenta o seu círculo, vai para a escola, você começa a aprender e a se desenvolver na escola. Depois você vai para o trabalho, vai para o clube, para o futebol, para o esporte, você vai também aprendendo e ali interagindo com as pessoas e o quê? Ampliando o seu mundo exterior, ampliando o seu leque de interações sociais. E quando eu falo o seguinte, ó, subjetividade é o mundo interior, o que acontece? Você recebe essa carga externa, você recebe essas interações sociais externas e você vai absorver e vai criar o seu mundo interior. Queridos e queridas, vocês não são mais os mesmos, e eu também não sou mais o mesmo após a pandemia. Gente, a pessoa que não melhorou 1% dessa pandemia, meu Deus do céu. Bicho, nós estamos vivendo um negócio louco. Ficamos 5 meses enclausurados em casa, sem poder ir num shopping, sem poder ir num cinema, sem poder ir num samba, sem poder ir num boteco, sem poder ir num restaurante, sem poder ir na casa da sua avó, que é mais idosa, sem poder fazer nada. Você ficou 5 meses em casa. O que você aprendeu, além de lives, né? Além de ver lives, além de talvez beber mais, brincadeira. Você aprendeu que as pessoas mais importantes da sua vida são os que estão perto de você. É a sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu cachorro, enfim, quem está contigo ali é quem está próximo. Eu aprendi isso. Aos 37 anos, ao longo da minha vida aí, nessa pandemia, eu aprendi muitas coisas. E outra coisa que eu aprendi, viver o presente. Você e eu temos que aprender a viver o presente e ser grato por tudo. Se você tem ali, ó, não importa o que você tenha, melhor dizendo, você tem que ser grato por isso, sabe por quê? A gratidão, ela gera coisas maiores na frente. Se você é ingrato hoje, você pode ter certeza, não vai prosperar, vai travar o seu mundo. O nosso mundo físico aqui, ele depende do mundo espiritual também. Se você não é grato, se você não louva a Deus, aos deuses, aquilo que você acredita, por aquilo que você tem, vai travar o seu mundo exterior e você vai demorar a prosperar. Então, aprenda comigo, gente. Sou mais velho que vocês. Seja grato. Eu aprendi a ser grato. Eu sou grato a Deus por tudo. Por tudo que eu fui, por tudo que eu sou, por tudo que eu serei. Então, o que acontece?
nessas interações sociais, ao longo das nossas vidas, você e eu vamos aprendendo. É isso. Relações sociais, ó. Relação social. Eu estou aqui com 9 alunos na sala, estou tendo o quê? Uma interação social, uma relação social virtual. Vocês estão me vendo e ouvindo, eu estou tentando aqui ver vocês e ouvir vocês também. Nós estamos fazendo o quê? Uma interação social. Eu falo muita coisa, vocês fazem o quê? Absorvem aquilo que é bom. Tem coisa que eu falo que serve para o Jonathan, não serve para o Luiz. Serve para a Mariana, não serve para a Milena. Então, quer dizer, vocês têm nós temos o dever e o papel de quê? De ouvir tudo e reter o que é bom. Até a Bíblia fala isso. Ouve de tudo. Acho que foi o apóstolo Paulo que falou. Ouve de tudo e retém o que é bom. Você vai ouvir de tudo, mas algumas coisas vão ser úteis para você. Então, você absorve aquilo e joga fora o que não é. Ok? Ok, professor. Tá, beleza. Gente, é o seguinte. Eu posso dizer que a subjetividade, ela tem a ver com a aprendizagem? E aí? Oi? Gente, tem a ver sim. Mariana, pode falar? Seu áudio tá ruim, Mariana. Tô te ouvindo mal. Gente, então vamos lá então. Tem a ver por quê? Porque eu estou tratando de quê? De interação social, de relações sociais. Quando eu falar assim, gente, interação social, você tem que ter ideia disso aqui, ó. São duas pessoas que estão interagindo uma com a outra. Quando você sai da sua casa, você vai na padaria, você conversa lá com o dono da padaria, quando você vê seu vizinho, você conversa, quando você vai à faculdade, você conversa com seu amigo, conversa comigo, isso são o quê? São interações sociais. Quando você vai trabalhar, conversa com seu chefe, com seu colega de trabalho, troca ideias, é uma interação social. Quando você conversa com um amigo seu, troca uma ideia, pede um conselho, isso é o quê? É uma interação social. Quando você está conversando com alguém, quando você está se relacionando com alguém, você está influenciando e sendo influenciado. Namoro. Quem aqui, né, lógico, quem está namorando, quem já namorou, no namoro é muito presente isso. Você começa a se comportar como o seu par. Ah, meu namorado gosta de samba, eu gosto de sertanejo, vou lá com ele. Aí você começa a ir 1, 2, 3, 4, 5, pô, não é que é legal? Você acaba sendo influenciado por ele. Ah, meu namorado gosta de leitura, eu não gosto. Que lê um livro aqui, você vai gostar. Lê um livro aqui, você vai gostar. Você começa a ler, começa a gostar. Ah, meu namorado, minha namorada gosta de atividade física, eu não gosto. E, ô, bicho, faz uma atividade física, você vai gostar. Começa a fazer uma musculação, faz uma caminhada, você começa a fazer. Então, quer dizer, gente, nas relações, nas interações sociais, nós somos influenciados, nós somos influenciados e influenciamos. Não sei se vocês lembram na aula número 1, eu falei de, se eu não me engano, de Aristóteles. Ele falou o seguinte, Aristóteles reconheceu a interferência do mundo exterior na nossa vida, na nossa consciência. Repetindo, Aristóteles, ele identificou que o mundo exterior, ele influencia a nossa vida, ele influencia o nosso inconsciente. Você acaba fazendo coisas que você nem mesmo entende, nem mesmo percebe. Se você começar a observar aquela pessoa que você tem mais relação social ali no dia a dia, você começa a pegar hábitos dela, você começa a pegar alguns tiques dela, você começa a pegar algumas gírias dela. Da mesma forma que Sigmund Freud falou na teoria lá do inconsciente, você é o retrato das 5 principais pessoas que você convive. Ele não falou isso, óbvio. Ele falou o seguinte, que inconscientemente você absorve condutas. Gente, isso é a coisa mais fantástica do mundo. Isso tem a ver o quê? Com a psicologia social. Isso tem a ver o quê? Tem a ver com os aspectos da subjetividade. Isso tem a ver o quê? Com os aspectos do quê? Do desenvolvimento humano. Ok? Ok, professor.
Continuando aqui, o mundo social e cultural, ele vai construir e vai influenciar o seu mundo interior. Já falei sobre isso. Você mora na Austrália. Você vai ser o quê? Você vai ser influenciado dioturnamente por aquela cultura. Você nasceu numa tribo indígena, você vai ser influenciado e vai ser, a sua conduta vai ser dirigida por aquela tribo, por aqueles costumes, óbvio. Vamos pensar num aspecto mais geral aqui. Você nasceu numa comunidade lá do Rio de Janeiro, você nasceu no Morro da Mangueira, você vai ser influenciado por aquela conduta. Você, aquele primeiro contato que você vai ter com uma cultura é um contato com a Mangueira, com a comunidade da Mangueira, né? Para ninguém pensar besteira. Não é assim? Não quer dizer, você no seu mundo cultural ali, social, você é influenciado. Ele vai ajudar a construir o seu mundo interior. Professor, isso é absoluto? Não, gente. Você é um retrato, você é a construção de longos anos de interação social. Você me perguntar, Felipe, você é o mesmo de 10 anos atrás? Não sou. Há 10 anos atrás, eu tinha 27 anos. Tinha acabado de formar em Direito. Tinha montado meu escritório, era outra pessoa. Maluco de tacar pedra. Muito mais ativo, muito mais hiperativo que eu sou. Muito mais inconsequente que eu sou. Hoje eu tenho 37 anos. A vida me ensinou e me ensina a cada dia outra forma de pensar e de viver. Então, quer dizer, o nosso desenvolvimento humano, o aspecto da subjetividade, eles não são imutáveis, eles se transformam ao longo do tempo. Ok, queridos? Ok. Gente, eu pergunto a vocês agora, vocês acham que nós homens, nós somos o quê? Um agente transformador ou nós somos agentes transformados? Agente transformado. Transformado ou transformador? Eu acho que é transformado. Eu Tá, acho que é transformado. Por que, Gisele, que você acha que é transformado? Com o passar do tempo, né, as pessoas acabam transformando a gente, né, professor? Eu penso assim. Tá, faz sentido também. Mas o que acontece? Ó, essa é uma pergunta que ela dá vazão a duas respostas. O que é um agente transformador? É quem exerce a transformação na sociedade. Então, eu e você, nós exercemos a transformação na sociedade. Professor, eu faço isso, faço. Nas mínimas coisas. Então, nós, homens, seres humanos, nós temos o poder de ser agentes transformadores do nosso meio. Mas também nós somos influenciados e talvez transformados pelo meio que nós vivemos. Então, é uma via de mão dupla. Você é um agente transformador e um agente transformado. Né? Agora, eu falo o seguinte, ampliando a minha pergunta, nós somos meros fantoches sociais? Repetindo, nós somos meros fantoches sociais? E aí? Fala, gente, comigo. Gente, claro que não. Nós somos o quê? Como eu falei, se somos agentes transformadores, se nós praticamos a interação social, se nós vivemos uma sociedade com uma intensa relação social, nós não somos fantoches, ou não deveríamos ser. Nós temos que nos posicionar e defendermos aquilo que acreditamos, né? Sem radicalismo. Continuando aqui. Existencialismo. Gente, o que significa isso? Ó, é uma teoria que foi criada por Jean-Paul Sartre no século XIX. Presta bem atenção nisso aqui. Jean-Paul Sartre, ou Sartre, no século XIX. O que ele falou? Ele afirmou o seguinte, na teoria do existencialismo. Todos nós, os homens, são livres, ou melhor, todos os homens são livres porque nós fazemos escolhas. Professor, vai devagar. Respira fundo. Está ansioso hoje. Então tá. Sempre ansioso, né, gente?
De novo, Jean Paul Sartre, ele criou a teoria do existencialismo. Qual que é a ideia que ele queria dizer? Gente, o homem detém uma liberdade incondicional. Quando você nasceu lá zeradinho, lá, naquela linha do tempo aqui, ó, zeradinho, você nasceu dotado de quê? De uma liberdade incondicional. Professor, o que você está me dizendo? Que eu tenho uma liberdade incondicional? Tem, você tem. Você pode fazer o que você quiser. Só que você vai o quê? Você vai colher você vai colher aquilo que você plantou. Então, o que João Paul Sartre falou? Os homens são livres, mas são livres por quê? Porque nós somos dotados nós somos dotados do poder de fazer escolhas. Repetindo, for rápido, ficou bagunçado. Jean Paul Sartre, existencialismo. Somos livres, os homens são livres porque podem fazer escolhas. Isso quer dizer o quê? A Bíblia diz do livre-arbítrio. Você e eu temos o livre-arbítrio. Você pode, como diz o outro, meter o louco, meter o pé e fazer o que você quiser. Só que você, meu amigo e minha amiga, vai colher os frutos daquilo que você plantar. Então, essa liberdade ela é incondicional, mas ela tem um preço. Então, nós, segundo a teoria do existencialismo, nós somos o quê? Nós somos dotados de liberdade condicional. A essência humana ela é construída na sua vivência e a partir de quê? A partir das nossas escolhas. Porque nós somos livres. Então, eu e você somos livres. Segundo Jean Paul Sartre, você e eu somos seres totalmente livres, dotados de uma liberdade incondicional. Ponto. Então, ele explica que a liberdade condicional ela é um aspecto do ser humano. Ele está o quê? Está enraizado na essência do homem. Só que, eu acrescento, você pode usar da sua liberdade da forma que você quiser. Só que, certamente, meu amigo e minha amiga, meu irmão, minha irmã, né? Você vai colher aquilo que você plantar. Ok? Continuando aqui, senhores, vamos falar então de... Só finalizando aqui a subjetividade, o que eu falei com vocês? Ó, nós estamos em constante transformação. Então, eu vou parafrasear aqui Guimarães Rosa. O que Guimarães Rosa falou? O importante e bonito do ser humano é o quê? É que nós não somos seres sempre iguais. Nós estamos em constante transformação. Nós não somos seres totalmente terminados. A cada dia eu e você evoluímos, a cada dia eu e você perdemos e ganhamos, a cada dia eu e você aprendemos e também transmitimos conhecimento, porque nós não somos seres terminados. Essa foi uma das frases, uma das proposições de Guimarães Rosa. O importante é isso, que eu e você, que as pessoas não são sempre iguais, pois ainda não fomos terminados, ainda não fomos totalmente terminados, ou seja, nós temos ainda um processo de evolução. Se você tem 20, 30, 40, 50, não importa. Até o dia que você abotoar, né, como diz o outro, até o dia que você morrer, você vai estar em constante transformação. Isso é uma das grandes características da subjetividade. Você e eu, as pessoas em si, nós estamos em constante transformação. Transformação de quê? Sob a ótica do subjetivismo do mundo interior. Maneira de pensar, sentir, amar. Ok? Vamos lá, continuando aqui. Identidade. Gente, identidade. A primeira ideia é o seguinte: é que é um conceito de si mesmo. Desculpa. É aquilo que você é a opinião que você tem de si mesmo. Estava lendo um livro aí. Essa pandemia, estou lendo livro, ouvindo livro, lendo livro. Fiquei meio querendo conhecimento diferente, umas coisas diferentes. Então, o que o autor fala? Você só vai entender e só vai começar a viver o presente com intensidade
quando você se conhecer. Então, o que ele propõe? Ó, faça meditação, faça um exercício de ficar no silêncio e tentar ouvir a sua voz interior. É umas viagens, gente. Você está ficando doido, viu, gente? É umas viagens malucas. Mas se você parar para pensar, você só vai buscar uma transformação se você olhar para si mesmo. Então, o que é a identidade? É o conceito que você tem de si mesmo. Então, eu pergunto para você agora, qual é o conceito que você tem de si mesmo? É uma resposta simples? Não é. Eu tenho 37 anos, eu não sei. Alguns pontos eu consegui detectar. Agora, outros não. E esse negócio de você meditar é uma coisa difícil, de você olhar para dentro de si, para você ouvir a sua própria voz, entendeu? Então, essa é a ideia de quê? Primeira ideia de identidade é o conceito que você tem de si mesmo. Ok? Vamos lá, vamos falar de um conceito. Ó. O que é identidade? É a denominação atribuída às representações e sentimentos que desenvolvemos a respeito de nós mesmos. A partir de quê? A partir da interação e das relações sociais. De novo, é a denominação atribuída às representações. Gente, o que são representações? São o quê? São os seus dados pessoais, a sua trajetória pessoal, as suas qualidades, os seus defeitos. Então, quando eu falo de representação num conceito de identidade, eu falo de quê? Eu falo daqueles seus dados pessoais. Quem é você? Trajetória pessoal, a sua vida, desde quando você nasceu até quando você tá ao longo da sua vida, eu faço sempre um exercício de quê? De pensar como minha vida estava 10 anos atrás, há um ano atrás, há um mês atrás. Eu sempre faço isso. E eu tento buscar o quê? Tentar ver se houve alguma evolução. Então, como eu estava 10 anos atrás? Eu estava montando meu escritório, estava eu montei em janeiro de 2010, estava com 7 meses de escritório, numa incerteza da advocacia, se ia dar certo ou não. Tinha largado meu emprego na Mannesmann. Bicho, apostei tudo nisso. Por isso que eu falo com vocês, eu acredito na educação, gente. A educação é um fator de você exercer mobilidade social. Você pode vencer na vida estudando. Eu acredito nisso. E eu sou uma prova viva disso. Então, quer dizer, o que é, então, são a trajetória pessoal? Aquilo que você... Desde quando você nasceu, seus pais, sua família, sua escola, foi fácil, foi difícil, seus erros, seus acertos. Então, quer dizer, isso tem a ver com a identidade. Isso forma a sua identidade. Isso vai transparecer para o mundo exterior. Suas qualidades, organização, determinação, moderação, tranquilidade, serenidade, astúcia, defeitos, desorganização, ansiedade, enfim. Então, isso está ligado à identidade e sentimentos. Então, presta bem atenção. Quando você ouve alguma coisa do mundo externo, você faz o quê? Tem um livro que eu já li, chama O Segredo da Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária. Esse autor fala o seguinte: sentimentos produzem ações, pensamentos produzem sentimentos, sentimentos produzem ações e ações produzem resultados. De novo, pensamentos produzem sentimentos. Quando você pensa aqui alguma coisa, vai gerar um sentimento. O sentimento gera uma ação, e a ação é o resultado. Então, tudo começa na mente, no pensamento. Se você pensar, eu quero ser perito criminal. Eu quero ser perito criminal. Se você acordar de manhã todo dia, eu quero ser perito criminal. Qual o caminho? O caminho é estudar, ter um curso superior. Qual o outro caminho? Começar já a ver como é o concurso. O que cai no concurso. O que eu tenho dificuldade, o que eu não tenho. Especialidade. Por exemplo, eu sou bom em português, não sou bom em matemática, cai em matemática também.
Então, quer dizer, o pensamento gera um sentimento. Você começa, porra, eu vou conseguir dar tesão em você. E ações? Quais são as ações? Tem que estudar. Ah, tá difícil, pandemia, o caramba. Bicho, se você tem um objetivo, não importa. Você vai acordar cedo, eu não tenho tempo. A sociedade reclama de tempo. Eu mesmo sou assim. Ah, não tenho tempo para fazer pós-graduação, porque eu trabalho o dia inteiro, dou aula. Estou fazendo a pós agora às 4h30 da manhã. Hoje eu acordei 4h30 da manhã, minha mulher falou comigo assim, Felipe, tá escuro. Daí eu tenho que estudar. Liguei meu notebook, aula online, 1h30 de aula. Você não tem tempo, meu amigo? Se vira, é assim que a vida é. Então, sentimentos, pensamentos levam sentimentos, sentimentos, ações, resultados. Então, se você se propor a fazer algo, se você perseverar e persistir, isso vai acontecer. Então, quer dizer, gente, identidade tem a ver com isso, o sentimento. Você vai produzir sentimentos positivos se você ouvir pessoas positivas, se você ler coisas positivas, se você estiver afeito e aberto para coisas positivas, se você está aberto para coisas negativas, se você sempre ouve o seu amigo que é negativo, que é uma pessoa pessimista, você não vai conseguir. Seu curso é uma merda. É 2 anos e meio, você não vai passar no concurso. Esse curso aí não vale nada, é só um curso tecnólogo. O curso tecnólogo tem o mesmo peso que um curso de bacharelado e de licenciatura e bacharelado. O direito é nível superior, tal como a investigação forense é nível superior. Um edital que fala o seguinte: o concurso é para quem é formado em nível superior, em qualquer área você pode fazer. Entendeu? Então, quer dizer, se você der vazão a pessoas negativas, você vai se transformar negativo. Ok? Então tá, identidade tem a ver com isso. Tem a ver com representações, dados pessoais, trajetória, qualidades, defeitos e sentimentos que desenvolvemos ao longo do tempo. Você nasceu zeradinho, bonitinho, um bebezinho, cara de joelho, e você foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Até chegar hoje, 20, 22, 25, 18, 30, 37, enfim. Você foi desenvolvendo ao longo do tempo. Por isso, quando você fica mais velho, você fica mais o quê? Mais maduro, mais maleável. Você começa a enxergar a vida de outra forma. Porque as experiências vão te dando o quê? Mais culhão, mais o quê? Mais visão. Como diria o Thundercat, uma visão fora do esquadro, uma visão além do alcance, né? Assim? Ok, queridos? Continuando aqui, como se constitui a identidade, gente? Como se constitui a identidade? E aí? Eu quero uma resposta agora. Gente, vamos lá. Como se constitui a identidade? E aí? Ninguém? Ninguém? Vocês ligaram a aula e estão vendo televisão, vendo live, vendo novela? Eles estão me enganando? Vocês colocaram um boneco à frente da câmera e estão vendo televisão, gente? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, só não sei explicar, uai. Ah, então tá bom. Então, lá, quem tá me ouvindo fala assim aí, sim ou não? Sim, professor. Sim. Não consigo te explicar. Sim. Ah, então tá bom. Tá todo mundo presente. Então tá ótimo. Sim. Senhoras e senhores, ó, como se constitui identidade? Eu tenho o quê? Eu tenho um aspecto biológico, que é a maturação, não interessa para nós. A sua carga genética, a sua carga genética hereditária, ela vai se desenvolver em você. Isso aí é uma coisa que é fato. Pode demorar ou pode ser rápido, mas vai desenvolver. Agora, no nosso caso aqui, nosso estudo, vai tratar de quê? Vai tratar do desenvolvimento humano, a identidade no aspecto social. Então, como se constitui identidade? Pelo aspecto biológico hereditário e também pelas relações sociais e pelas interações sociais. Ok? Então, como se constitui
a identidade no aspecto social. Interações sociais, relações sociais, né? Então, toda essa sistemática da sociedade, ela vai ser o fator de criação da identidade. Estava também ouvindo hoje eu comprei um aplicativo que chama 12 Minutos. Ele resume os livros para a gente. Então, você consegue ter uma ideia central de um livro em 15 minutos. Então, eu ouço hoje um livro por dia. Fantástico. Né? Hoje eu estava lendo um livro que chama, se não me engano, A Garra. O que o autor fala? O que é mais importante? O talento ou o esforço? Gente, vamos pensar nisso aqui. A gente está numa aula de psicologia social, uma aula que a gente pode pensar e sair fora da caixa. Eu estou bem animado com isso aqui. Mais do que o normal. Gente, o que vai prevalecer na vida na sociedade? O que vai prevalecer? O que é o mais importante? O talento ou o esforço? E aí, gente? O que vocês acham? O esforço, porque o talento nem todo mundo tem. Isso. Depende. E aí? Eu acho que o esforço. O esforço? Eu também acho que é o esforço. Pergunta a vocês agora. Vocês são donos de uma empresa. Tá? O Felipe Roberto, esforçado. Acorda cedo, estuda, trabalha, aquele negócio todo. E tem lá o Luiz, que é o quê? Que é talentoso. Ele consegue absorver e entender as coisas com a maior facilidade do mundo. Quem você vai contratar? Mas aí depende, porque se a pessoa tiver talento e não tiver esforço, também não adianta. Não, mas esse exemplo que eu estou dando. Quem que você contrata? Não, aí seria pelo lado do talento, né? Claro, porque se a pessoa absorve com mais facilidade, automaticamente também ela vai ter um esforço para entender, né? Não, né? Você está confundindo. Eu tenho duas pessoas. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos dar um exemplo do músico. Você tem um cara que estudou desde criança, fez aula de música, aula de violão, aula de voz, aula de piano. O cara, ele desenvolveu o ouvido apurado da música. E tem um cara que nasceu no meio de músicos e ele nasceu com o dom. Então o cara passa um avião aqui, ele consegue saber o tom que o avião passou. Já tira no violão. Isso é a diferença. O esforço e o talento. Quem que você vai contratar? O talentoso ou o esforçado? Só pode um. Talentoso. E aí, quem mais? Eu acho meio relativo, eu não vou opinar, não. Tá. Gente, é o seguinte. As pessoas talentosas são a minoria, tá? O que prepondera na sociedade são os esforçados. Eu vou te contar um exemplo da minha sala de aula aqui. Tinha um amigo meu, o cara, bicho, não tinha caderno. Ele formou no curso de Direito sem ter um caderno. Ele não tinha caderno. Caderno, isso aqui, ó, não tinha. Não copiava nada. Neste aula também não. Chegar, por exemplo, prova semana que vem. Ia na sala de aula lá, ouvia aula, sentava lá no fundo assim e fazia assim, ó. Saia da aula, absorveu tudo. E o que ele fez? Ia fazer a prova, tirava 9, 10, quase fechava a prova. Gente, em 60 alunos da minha turma, uma pessoa era assim. Então, às vezes, o que a gente fala? Eu não tenho talento, eu não vou conseguir. Eu não consigo entender, eu não consigo absorver, eu sou burro, fulano de tal. Gente, no universo, 60 pessoas, ele era o único talentoso. O resto não era. Era esforçado, uns mais, outros menos. Tava vendo também a história de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, o pintor, ele era foda em geometria, foda em matemática, foda em engenharia, foda em astrologia, foda em pintura e escultura e ainda era músico. Não existiu no mundo homem tal qual Leonardo da Vinci. Século XV,
Ele nasceu no século XV, ele foi um dos seres humanos mais inteligentes da face da Terra. Depois você pesquisa para você ver. Você conhece Da Vinci por quê? Da Vinci foi conhecido porque ele fez 20 obras, das quais a maioria não terminou. E foi uma coisa do outro mundo, porque ele era um cara talentosíssimo. Só que, como o Jonathan falou, como ele tinha um talento fora do comum, ele perdia interesse por tudo. Então, começava a pintar aqui, perdia interesse. Começava a desenvolver uma teoria geométrica, perdia interesse. Gente, pessoas talentosas são a minoria, são a exceção. O esforço é que prepondera. Então, fica para vocês aqui essa dica. Se esforça. A Bíblia fala, os que se esforçam se apoderam, né? Deus falou com Josué, esforço, tem de bom ânimo, né, e tal. Então, quer dizer, gente, o esforço é o que prepondera. O talentoso existe, mas é minoria. Quando você não tem um talento, o que você faz? Você vai suprir a falta de talento com esforço. Gente, estudar, se você não consegue absorver de uma forma, de cara, você vai ler 1, 2, 3, 4, você vai desenvolver. Só que tem que ter esforço. Então, uma das formas de você adquirir a identidade é através de quê? Através da interação social. Ok, gente? Continuando aqui. Conceito. Peraí, qual a motivação? Que atividade? Me perdi um pouquinho aqui, peraí, gente. Que identidade, já falei. Qual a motivação do homem? Gente, qual é a motivação do homem para produzir essas ações? E aí? Qual é a motivação do homem para produzir essas ações? O que vocês acham? E aí, gente? Pera aí, gente, ó. Pera aí, me confundi aqui. Eu ainda estou falando de identidade, tá? Então, pera aí. Aspectos biológicos, me perdi. Fiquei empolgado aqui, me perdi. Gente, um aspecto que tem que falar com vocês é a metamorfose. O que é metamorfose? Já dizia Raul Zito, né? Nós somos uma metamorfose ambulante. E ele estava certo. Nós estamos em constante transformação. Isso é o quê? É a metamorfose ambulante. Você nasceu de uma forma e vai morrer de outra. Você talvez, na sua família, criou um paradigma ali que você, ao longo do tempo, quebrou esse paradigma. Você passou o quê? Você passou a ver de outra forma. Entendeu? Então, quer dizer, nós estamos em constante metamorfose. E a metamorfose ela é subordinada à razão. Professor, você está muito filosófico e poético hoje. Então, respira fundo e fala devagar. Metamorfose, ela é subordinada à razão. Presta bem atenção. Quando você ouve alguém falar com você uma coisa importante, quando você, na interação social, aprende situações, mecanismos, informações que trazem para você uma outra forma de pensar. Isso é o quê? Você está racionalizando, você está o quê? Usando a razão para o quê? Para uma transformação. Metamorfose é igual a transformação. Quando você muda a sua forma de pensar e de agir, você está se valendo de quê? Você está se valendo da razão e de uma forma de metamorfose. O exemplo que eu dei da pandemia. Quando terminar a pandemia de verdade, quando chegar a vacina, pararmos de usar máscara, podemos frequentar o boteco, o samba, o shopping, a faculdade de forma ampla e restrita, você talvez pode esquecer que você viveu aos meses atrás. Mas naquelas pessoas que houve uma metamorfose acentuada, aquela pessoa que racionalizou a transformação, vai ser diferente. Ok? Agora sim. O que é atividade? Vamos lá, gente. O que é atividade? Continuando aqui. Eu vou lançar uma frase agora que, a princípio, ela vai ser
um pouco confusa, mas no longo do estudo nós vamos entender o que isso significa. Então, presta bem atenção. A prática humana produz a consciência. A prática humana produz consciência. Ao passo que a consciência explica a atividade humana. Oi? De novo. A prática humana produz a consciência. A prática humana produz a consciência. Ao passo que a consciência explica a atividade humana. Quem entendeu essa frase, gente? Fala comigo aí. Quando fica calado, ou duas Bem confusa, ninguém... viu? É bem confusa. Mas presta bem atenção. Gente, o que é prática humana? São o quê? São as suas realizações, os seus costumes, a sua consciência. Não. Prática humana é o quê? É aquilo que você faz no dia a dia, né? É o seu mundo interior eclodindo, saindo para o mundo exterior. Quando eu digo que a prática humana produz consciência, aquilo que você pratica, aquilo que você realiza, vai produzir em você uma consciência. Você vai o quê? Racionalizar. Exemplo, se você é uma pessoa que prega a proteção ao meio ambiente, a sua prática humana, ela vai desenvolver em você uma consciência ambiental. Ao passo que essa consciência ambiental, ela vai ser entendida pela sua atividade. Se você é uma pessoa que é ambientalista, tem uma consciência ambiental forte, presente, você vai jogar lixo na rua? Claro que não. Você vai praticar a coleta seletiva, você vai jogar o seu lixo para tudo quanto é lado? Um saco preto que coloca latinha de cerveja, resto de pizza, resto de comida e tudo mais. Não, você vai ter uma coleta seletiva. Tá entendendo? Sim. O que acontece? A sua prática humana diz como é a sua consciência, ao passo que a sua consciência ela é explicada pela atividade humana. Gente, se você tem uma consciência e faz outra coisa, não existe isso. A pessoa ela é machista. A sua conduta vai ser o quê? Vai ser ligada ao machismo. Vai falar mal de mulher, vai falar mal de mulher no trânsito, vai ver a mulher como um objeto. Ao passo que, quando a mulher é feminista, ela vai defender o direito das mulheres, ela vai ser contra qualquer manifestação que coloque a mulher como objeto. Estão entendendo? Eu tenho aqui prática humana e consciência. A prática humana, ela vai explicar a consciência. E, além disso, ela vai produzir também, porque se você está praticando um ato, esse ato vai ser o quê? Vai ser racionalizado, ele traz razão para você. Ao passo que a sua consciência ela vai produzir, a sua consciência produz uma prática humana. Isso, gente, ficou claro isso aqui? Fala comigo, eu tá confuso. Tá confuso, gente? Tá claro. Tá claro? Vamos lá, então. Gente, o que é atividade? Claro. Beleza. Gente, o que é atividade? Primeira coisa. Perdão. O termo atividade, vamos estudar no aspecto histórico. Vou usar um conceito de Marx, agora de Karl Marx, que ele fala o seguinte: materialismo histórico. Para eu explicar a atividade, vou me valer de um aspecto histórico e vou usar uma teoria de Marx, que chama materialismo histórico. O que vem a ser o materialismo histórico? É uma corrente histórica que estuda
essa corrente histórica estuda a história por meio de quê? Por meio de uma relação de acumulação material e de forças produtivas. Professor, fala de novo. O que vem a ser o materialismo histórico. Marx aborda o seguinte: vamos estudar a história por meio das relações de acumulação de material e de forças produtivas. Tanto na acumulação material, capitalista e o pobre, a classe operária, o proletariado, né? O dono da empresa com o empregado. Essa relação aqui é uma relação de quê? É uma relação de exploração. Tanto no acúmulo de material, ricos e pobres, tanto nas forças produtivas, empregador e empregado, capitalista e proletariado. Sempre, segundo Marx, a história vai haver o quê? Um dominador e um dominado. Sempre falo com você, gente, toda vez que vocês forem estudar uma teoria de Marx, lembra de mim, faz assim, ó, dança da mãozinha. Não é não, professor. Isso é o quê? Dominador e dominado. Se eu falar de capitalismo, capitalista e proletariado, ricos e pobres, empregador e empregado. Sempre vai haver o quê? Uma relação de dominação. Ok, queridos? E o que são, então, o que é essa atividade? Se eu estivesse agora em sala de aula, eu ia fazer um desenho para vocês de que aqui eu tenho um mundo interior, presta bem atenção, mundo interior aqui, mundo exterior aqui. Então, vou chegar bem pertinho da câmera. Mundo interior, minha mão esquerda. Mundo exterior, minha mão direita. Ok? O que é atividade? A atividade é esse processo. Aqui, ó, é o processo entre um mundo depende do outro. Você vai influenciar e você vai ser influenciado. Quando você é influenciado, o seu mundo interior muda. Quando você influencia, você faz o quê? Você transforma o mundo exterior. E o que é a identidade? É esse processo, onde são construídos ou constituídos o seu mundo interior e o seu mundo exterior. De novo, mundo interior e mundo exterior. Eu tenho os dois mundos aqui. O que é o mundo interior? É a subjetividade, sentimentos, pensamentos e tal. Mundo exterior é aquilo que é propagado no mundo exterior, cultura, hábitos e costumes. Quando eu estou numa relação social, numa interação social, onde eu tenho dois indivíduos aqui, quando o indivíduo aqui, A, ele vai exercer influência no indivíduo B, eu estou transformando o mundo interior desse. Ok? Quando a sociedade, de forma geral, ela transforma, ela traz aspectos racionais, aspectos transformadores para o mundo interior desse indivíduo aqui, também estou diante de quê? Do mundo externo transformando o interno. Então, o que é a atividade? São construídos através de quê? Do processo de mundo interior e mundo exterior. Essa troca de interações sociais, essa troca de informações, esse processo aqui, ó, de mundo interior, de mundo exterior, essa relação aqui entre os mundos é atividade. Claro, senhoras e senhores? Vamos lá, então. Gente, o que diferencia a atividade animal da atividade humana? E aí? Primeira diferenciação. Quem trouxe? Platão. Platão falou o seguinte: o que vai diferenciar o homem do animal é a razão.
Os homens são seres racionais e são dotados de capacidade de entender e serem entendidos. Capacidade de razão. Já os animais são o quê? São seres irracionais. Quem tem animal de estimação, me perdoe, mas essa é a teoria de Platão. Outra situação, outra diferenciação. Os animais se relacionam com o meio ambiente buscando o quê? Satisfazer suas necessidades e sobreviver. O cachorro que está na rua. Vamos pensar. Era um cachorrinhozinho bonitinho da madame. Um dia, ficou maluco, meteu o pé e fugiu. Estava lá, morava na Savassi, caiu lá na Praça Raul Soares. Ali tem que beber água da rua, comer resto de comida. O que vai acontecer ali? Ele vai fazer o quê? Ele está se relacionando com o meio ambiente para fazer o quê? Satisfazer as suas necessidades e sobrevivência. Ok? Os homens, além de satisfazer as nossas necessidades, nós também buscamos o quê? Buscamos sobreviver e ainda buscamos uma satisfação pessoal. Isso é razão. Ou não? Você está aqui, segunda-feira à noite, 31 de agosto, 20h10, olhando para mim nessa aula, 1h12 de aula, ou 1 hora de aula, à toa? Não. Você está buscando algo mais. Você está buscando o quê? Uma satisfação pessoal e profissional. Você quer ter um curso superior, você quer ser uma pessoa que tem uma ciência em investigação criminal, você quer galgar degraus, você quer buscar novos horizontes, você quer passar num concurso ou fazer depois um novo curso superior. Isso é o quê? É uma busca de satisfação pessoal. Então, o primeiro aspecto que diferencia o homem dos animais é o quê? A satisfação pessoal. Além de que Platão falou da razão. Segundo trabalho, nós somos seres dotados de quê? De uma capacidade laborativa, ou seja, você e eu somos capazes, dotados de o dom do trabalho, de uma condição de trabalhar. Né? Desde o momento que Eva comeu aquela maçã, ela teve que... Adão e Eva tiveram que trabalhar. O que Deus falou? Do suor do teu rosto comerás. Parceiro, agora você vai ter que ralar. Não é assim? Vai ter que trabalhar para comer. Então, quer dizer, nós, seres humanos, somos dotados de quê? De trabalho. Depois, a forma de construir a nossa moradia. Gente, os Homo sapiens sapiens, os homens de Neandertal e por aí vão, moravam na caverna. Depois passaram a morar numa aldeia. Depois passaram a morar em quê? Morar em casas de barro. E por aí vai. Hoje, moramos em prédios, arranha-céus. Lá em Florianópolis tem um prédio lá que tem, sei lá, 100 andares. O Neymar comprou uma cobertura. Ao longo do tempo que a nossa moradia foi evoluindo de uma forma absurda. E os animais? O leão mora na selva até hoje. Salvo o leão que mora no zoológico, a contragosto, né? Ele mora na selva. O tubarão mora no mar. Quer dizer, a moradia, o habitat dos animais continuou o mesmo. E a sua moradia também. O João de Barro continua construindo sua casa de barro, não é assim? Então, quer dizer, gente, nós somos seres dotados de quê? De razão. E nisso aí, nós estamos em constante evolução. Isso é atividade. É uma constante evolução. Buscando o quê? A alteração do seu aspecto interno, subjetividade, para que o seu aspecto
de identidades possa aflorar, que você possa influenciar e também ser influenciado de uma forma positiva. Ok, senhores? Sim ou não? Sim. Sim. Claríssimo, gente? Claro. Continuando, então. Gente, o que é consciência? Difícil, né? Primeira ideia, é a forma como o homem se relaciona com o mundo. Então, primeira ideia de consciência, é a forma como o homem se relaciona com o mundo. Né? Como você enxerga o mundo. Como você enxerga as atividades humanas. Como você enxerga a interação social. Como você enxerga o ser humano de uma forma ampla. Isso é a primeira ideia de consciência. Além disso, como é formada a consciência? A consciência é um produto das relações sociais que nós, homens, estabelecemos. A consciência, ela é o quê? Um produto das relações sociais nas quais estabelecemos. Quais são as condições externas? Trabalho, vida social e linguagem. Você e eu somos, a nossa consciência é um produto das relações sociais que estabelecemos. Porque a consciência, ela é um aspecto racional. Quando eu falo o seguinte, você é influenciado pelas 5 principais pessoas que você tem relação social. É um aspecto inconsciente. Você começa a fazer coisas que o seu amigo faz sem perceber. Agora, a consciência, ela é um aspecto racional. Você começa a praticar atos e a praticar atos que você realmente escolheu fazer. Ok? Qual é a relação entre a atividade humana e consciência? A consciência humana transforma-se com a atividade humana. Da mesma forma que a atividade humana é um produto da consciência. Já falei isso já. A prática humana demonstra a sua consciência, ao passo que a prática humana demonstra a sua consciência, ao passo que a sua consciência, ela transforma a sua prática humana. Ok? Claro, senhoras e senhores. Sim ou não? Tá claro, professor. Vamos lá então, gente. Representações sociais. Vou tratar um pouquinho disso aqui. Essa teoria, ela nasce no século 17, 18, com Durkheim. O primeiro termo utilizado foi o quê? Representação coletiva. Emile Durkheim propôs essa teoria, a teoria das representações sociais, utilizando o primeiro termo como representação coletiva. Ok? Gente, origem, século XIX, perdão, século XX, o ano de 1950. Século XX, tá? No Brasil, 1970. Gente, esse termo, essa proposição, essa teoria, representação social, ela nasceu para quê? Ela nasceu para contrapor a ideia da psicologia social cognitiva. Quem lembra o que é isso? Psicologia social cognitiva. Nasceu nos Estados Unidos, tá? Com a proposta de quê? De estudar o ser humano e a sua consciência de forma individual,
sem dar vazão aos aspectos externos, sem dar vazão à teoria ou às teorias da interação social. Não interessa a influência que o mundo externo proporciona ao indivíduo. Eu não quero saber, eu quero estudar o indivíduo. Quer dizer, era uma teoria que não estava preocupada com os aspectos que poderiam influenciar o ser humano. Nós sabemos, senhoras e senhores, que os aspectos externos, eles influenciam demasiadamente a nossa conduta, a nossa consciência, a nossa mente. Então, a teoria da representação social, ou as teorias da representação social, elas abordam esse aspecto que de assumir uma postura mais crítica frente aos problemas sociais desencadeados pela desse grande abismo entre mundos, o mundo capitalista e o mundo proletariado. Ok? Vamos lá, então. Teoria da representação social. Conceito. São um conjunto de conceitos, proposições e explicações originadas na atividade cotidiana, no curso das comunicações interpessoais. Representações sociais são o quê? São interações sociais entre os indivíduos. Baseados em quê? Baseados em suas comunicações interpessoais. Gente, nas representações sociais, os indivíduos estão submetidos a diversas interações sociais, qual seja trabalho, cultura, enfim, são essas atividades que vão proporcionar e vão propiciar a teoria e a ampliação das representações sociais. Ok? Representação social, teorias do senso comum. Gente, o que é senso comum? E aí? O que é senso comum? Senso comum é a forma de saberes do cotidiano. É formado através de quê? Através de hábitos, crenças, preconceitos e tradições. Então, quer dizer, tudo aquilo que é praticado pela sociedade reiteradamente vira um senso comum. Quem cuida melhor do filho é a mãe, senso comum. Homem nasceu para trabalhar, senso comum. O homem é o cabeça, senso comum. Que mais? Esses hábitos aí, os hábitos do cotidiano são formas de senso comum. Ok? Gente, é o seguinte. Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Sim ou não? Sim, tranquilo. De boa. Tranquilo, professor. Vamos lá, então. Gente, qual é a relevância do estudo das representações sociais? Qual é a relevância do estudo das representações sociais? Primeiro, é conhecer o conjunto de saberes. Gente, não há saber maior nem menor. Há saberes diferentes. O saber intelectual, o saber do estudo, ele é importante. O saber ou saberes culturais são importantes. Os saberes daquelas pessoas que não têm cultura escrita são importantes. Existem pessoas que não têm conhecimento nenhum de estudo, e tem um conhecimento, uma sabedoria invejável.
Então, quer dizer, um dos objetivos do estudo das representações sociais é o quê? É demonstrar e conhecer o conjunto de saberes. Depois, códigos culturais que revelam as regras das comunidades. Gente, cada comunidade tem um código cultural. Você pode rodar aí, ó, diversas comunidades, diversos locais onde existem reuniões de pessoas. Cada lugar vão haver regras próprias. É assim. Ok? Gente, tópico 4, ideologia. Gente, o que é ideologia? Quem sabe o que é ideologia? Ideologia, eu quero uma para viver. Quem falou isso? Cazuza falou isso. Ideologia, eu quero uma para viver. O que é ideologia, gente? Vamos lá. O que é ideologia? O que vocês acham? Quem pode me dar uma resposta de ideologia aí, gente? E aí? Ninguém? Gisele, Ingrid, Jonathan, Caroline, Luiz, Mariana e demais. Ninguém sabe o que é ideologia? Pessoa má. Eu até sei. Um conjunto E aí, de gente? ideias? Isso. O que mais? Eu tenho dúvida, professor. Gente, quando você fala assim, aquela pessoa tem uma ideologia, e aí? A ideologia bolsonarista, a ideologia petista, e aí? Formas de consciência, Também, isso. O que mais? Fala comigo, gente. Ideologia, sei lá, ideias, formas de pensar diferente. Eu esqueci como explicar. Senhoras e senhores, vamos lá. Ideologia é a ciência que trata da formação das ideias. Ideologia é a ciência que estuda a formação das ideias. Isso, ela pode ser uma ideologia boa ou uma ideologia má, né? Pode ser uma ideologia boa ou uma ideologia má. Ideologia boa, conjunto de ideias a respeito de algo. Quando eu falo de ideologia boa, é o quê? Conjunto de ideias a respeito de algo. Geralmente, a ideologia boa é uma ideologia positiva. Ideologia má, conhecimento utilizado para falsear a realidade, com o intuito de dominar. Ideologia má, negativa, conhecimento utilizado para falsear a realidade, né? Ele quer pintar a realidade de uma outra forma. Para muitas pessoas, o Brasil está ótimo. Não! Nós estamos crescendo. A economia está crescendo. Conseguimos conter o dólar. Nunca na história desse país a taxa Selic não foi tão baixa. A taxa Selic não foi tão baixa. Gente, em que pese vivemos uma pandemia mundial, a economia já estava estagnada e piorou, e vai piorar. O desemprego cresce a cifras astronômicas. Já vinha já. Da mesma forma, por exemplo, na época do mensalão, o governo petista lá, o do Lula,
tentou falsear a realidade, que fizeram um complô contra o PT, que o PT era um partido mais honesto da história desse país, que aquilo era uma invenção. Então, quer dizer, os políticos, falei dos dois aqui para não ter problema, eles o que? Eles usam a ideologia a ideologia negativa para falsear, para dar uma nova forma, um novo tom à realidade, para enganar as pessoas. Ok? Aspectos históricos. Século XV e XVI. Surge o quê? Surge os estudos mais sistemáticos. Exemplo, século XV e XVI, Maquiavel. Maquiavel escreveu O Príncipe. Aquela velha frase, os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Por que chegou nessa frase? O que Maquiavel propôs? Maquiavel, ele propôs e discutiu no seu livro, O Príncipe, a dominação por parte dos príncipes, se valendo de quê? Se valendo do uso da fraude e da perpetuação no poder. Então, quer dizer, para que o poder fosse mantido na mão do príncipe, segundo Maquiavel, era autorizado práticas imorais, era autorizado a prática do autoritarismo, era autorizado a prática de formas que não fossem convencionais para se manter o poder. Nessa obra de Maquiavel aqui, foi usado o quê? A ideologia boa ou a ideologia má? E aí? Má. Ideologia má. Ok? No século XX, a ideologia passa a fazer parte do estudo da psicologia social. Daí vamos trabalhar novos conceitos. Então, houve o quê? Com a psicologia social, houve um aprimoramento da ideologia. Então, vamos lá. Eu passei a ter o quê? Ideologia positiva ou ideologia neutra. Conjunto de valores, ideias e ideais de uma pessoa ou grupo. Toda, sem distinção, possui ideologia. De novo, consiste no conjunto de valores, ideias e ideais de uma pessoa ou grupo. Sem distinção. Então, estamos aqui num grupo aqui, ó, de 11 pessoas. Nós temos uma ideologia, ó. Nós vamos estudar e passar no concurso de investigador, ou de perito, ou de escrivão. Né? Psicologia positiva ou neutra. Agora vamos lá. Psicologia, ou melhor, ideologia negativa ou crítica. É constituída por ideias distorcidas, enganadoras. O intuito é obscurecer a realidade. Oi? É. Isso é praticado pelos políticos. Eles falseiam a realidade. Eles querem nos enganar dioturnamente. Eles nos odeiam. Ok, queridos? Vamos lá, então. A visão de Marx. O que Marx fala? Como sempre, Marx aborda o quê? Marx aborda essa questão da ideologia na briga de classes. A classe capitalista contra a classe dominada. Né? Marx fala o seguinte, ó, a dominação nasce de quê? A dominação nasce na ambição capitalista de acumular capital e explorar sem qualquer escrúpulo o trabalhador pobre. Ok? Então, na visão de Marx, o que é ideologia negativa? Trata de quê? Seria o quê? Seria utilizada no campo da teoria, mas também na prática, dizendo o seguinte: é patente, é claro, não há dúvidas que os capitalistas, aqueles que detêm os meios de produção, eles exploram dioturnamente os
proletariados, os pobres, a fim de quê? A fim de acumularem cada dia mais riqueza. Então, tem uma relação de dominador e dominado, né? Então, quer dizer, nesse viés de Marx aqui, o capitalista ele vai explorar sempre o pobre e o empregador, numa relação de dominação. Na outra visão, também temos o quê? Temos também a direita. Os países comunistas, China, Coreia do Norte, Cuba. O que acontecia? Os líderes, eles falseavam a relação. Eles falseavam a realidade. Por exemplo, gente, Cuba, até um tempo atrás, os caras dividiam sabonete, comiam carne podre. Isso é o quê? Tá claro um total falseamento da realidade. Inadmissível isso. Um país com as riquezas minerais que Cuba tem não poder se desenvolver por uma ideologia socialista. Ok? Alienação. Alienação. O que significa alienação? Alienação, ela vem do termo latim alienare, que pertence um ao outro. É como se o ser humano pertencesse ao outro. Já viram aqui, nesses funks aí que vocês gostam, fala assim, vou entrar na mente da pessoa, né? O cara quer conquistar uma mulher, o que ele fala? Eu vou entrar na mente dela. É isso ou não? Quem ouve funk aí sabe o que eu estou falando. É a mesma coisa. Alienação seria isso. É uma pessoa entrar na mente da outra. É fazer com que a outra pessoa ela faça e haja da forma que você quiser. Então, uma definição preliminar de alienação seria o quê? Seria a própria perda da compreensão do mundo que vive. O cara se torna alheio a tudo. Então, essa é uma pessoa alienada. Chuva, sol, Bolsonaro ou Lula, Atlético, Cruzeiro. Não interessa, ele não quer nem saber. Ele está em outro plano. Ele perdeu a compreensão do mundo que ele vive. Isso é o quê? Isso é alienação. Tá? Segundo Marx, aí vamos falar um pouquinho de Marx. O que Marx trabalha os conceitos de alienação? Revolução Industrial. Antes, no campo, o artesão exercia a sua atividade, o artesão exercia o seu mister, de forma que ele pegava aquilo que estava no seu interior e produzia um utensílio, um instrumento, de forma manual. O trabalho era extensão do seu ser. Quando aquele trabalhador abandona o campo e vai para a cidade, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar numa indústria de 6 da manhã às 22 horas, sem hora de almoço, fazendo dioturnamente a mesma atividade. Ele vai apertar parafuso ao longo da vida, se não for promovido. Então, para Marx, o que significa isso? Significa uma alienação. Ele está alienado, ele perdeu a sua essência laborativa. Isso é a visão de Marx. Ok? Gente, comunidade e sociedade. Comunidade traz a ideia de quê? De relacionamento próximo, independência. Interdependência. Seu prédio, seus vizinhos fazem parte de quê? De comunidade. Comunidade dá a ideia de quê? De proximidade, de interação social constante. Não é assim? É você praticar, às vezes, algumas condutas dos seus mais próximos. A comunidade, por exemplo, comunidade cristã das mulheres, comunidade do Umbanda das mulheres e dos homens, Centro Espírita André Luiz,
são comunidades. Você vai relacionar ali com o seu par de forma mais íntima, mais próxima. Então, a comunidade é o quê? A comunidade é uma interação social de forma mais íntima. Abrange todas as formas de relacionamento, caracterizado por um grande grau de intimidade pessoal, emocional. Isso é comunidade. Sociedade. O que é sociedade? Sociedade é o quê? Seria o quê? Um grupo de pessoas que ocupam um território comum, compartilham da mesma cultura e têm uma identidade compartilhada. Por exemplo, Belo Horizonte. Nós temos uma legislação municipal. Nós temos que usar máscara. Então, a sociedade, ela decorre de quê? Primeiro, de um aspecto de lei. A lei cria parâmetros, cria conjunto de ideias, conjunto de princípios e regras, melhor dizendo, que vão regular a convivência humana. É sociedade. Ela está num aspecto geográfico maior. Há uma legislação especial regulando isso. Agora, a comunidade não. A comunidade é um aspecto que mais próximo, uma proximidade maior. Comunidade virtual. Redes sociais. Hoje nós vivemos num mundo que totalmente globalizado. Você compra pela internet, você faz amigos pela internet, você namora pela internet. Quer dizer, a comunidade, o conceito tradicional, ele transcendeu. Hoje as pessoas se relacionam pela internet. Nós estamos aqui numa sala, numa aula online. Como diria minha filha, aula online. Ela fala aula online. Brincadeira, né? Aula online. Então, quer dizer, para fechar, comunidade, eu estou próximo, relacionamento mais íntimo, mais próximo. E comunidade, ou melhor dizendo, sociedade, o quê? Ela abrange um território comum maior, vão compartilhar assim na mesma cultura. E tem uma identidade, também tem uma identidade compartilhada, mas ela é regida por uma legislação formal. Ok, queridos? Gente, aula número 3 terminada. O que vai acontecer? A partir de agora, vai ser disponibilizado para vocês prova número 3, num prazo de 20 dias, para vocês fazerem.